Duna está nos cinemas, está sendo um sucesso tremendo e a sequência já está garantida. Mas saibam que este livro de Frank Herbert, que data lá dos anos 60, já teve a sua versão cinematográfica em 1984, feito pelo magistral David Lynch. Mas o filme pode não ter sido tão magistral por interferências de Dino De Laurentiis. Galera, Dino De Laurentiis queria algo mais na pegada de O Retorno do Jedi do que uma obra de ficção científica sincera. Mas o filme virou cult, muitos adoram esse filme. É claro que o filme de Denis Villeneuve, o Duna 2021, em momento algum tenta apagar essa obra e sim dar uma nova visão para essa obra, que, diga-se de passagem, não é um livro de fácil degustação, ou melhor dizendo, uma série de livros de fácil degustação. Mas David Lynch, em 84, nos brindou com essa obra mutilada nas mãos do Dino De Laurentiis. O Dino, sempre o Dino. Mas é um filme agradável, pode ter sido um fiasco de imediato, mas tal qual muitos filmes sempre o são. São incompreendidos, são fracassos, mas com o tempo viram cult. Vai pro imaginário da galera e aí tem o seu devido lugar de respeito. Vide Blade Runner, de Ridley Scott. Filme também feito a muitas mãos, incompreendido, fracasso, que com o tempo virou cult. Virou um cult. E como uma curiosidade, teve a sua continuação muitos anos depois, feita pelo próprio Denis Villeneuve, o mesmo diretor do Duna atual. Entre percalços e bagunças e brigas, esse filme foi a tela grande, longe de ser um Retorno de Jedi, como o Dino, o nosso velho Dino, queria. Mas diga-se de passagem, o visual de David Lynch é impressionante para esse filme. Frank Herbert chegou a dizer que, quando ele escreveu a obra, ele nunca pensou no visual. Era só escrita. Coisas que o David Lynch imaginou para o filme viraram como uma espécie de guia para qualquer um que tentasse trabalhar com essa obra. E até dito isso, Frank Herbert admitiu. Ele nunca tinha imaginado como seria o traje dos framing, as minhoconas lá de Arrakis e tudo aquilo, aquela nave que parece um inseto lá, ou não sei se é um ornocóptero ou um liberocóptero, mas enfim. Tamanho foi um impacto visual para a obra colocada por David Lynch. Grandes nomes nesse filme. Atores ainda um tanto que desconhecidos da galera. Por exemplo, Patrick Stewart. Ali, fazendo uma pontinha aqui, uma pontinha ali. Depois, anos depois, viria a ser o Capitão Jean-Luc Picard de Jornada nas Estrelas, a nova geração. Ou, se você não conhece essa série Star Trek The Next Generation, deve tê-lo visto em X-Men, onde ele interpretou o Professor Xavier. Kyle MacLachlan, que sempre foi parça do David Lynch em Veludo Azul, nos abrilhantou em Twin Peaks como o agente Dale Cooper. E tantos outros que estão no filme, tantos outros que aparecem ali nesse filme. Mas era a obra completa? Era tudo aquilo que David Lynch queria? Não era. Tinha muito mais a ser oferecido para o público do que a tesoura do Dino De Laurentiis sobre a obra. No final dos anos 80, resolveu lançar uma outra edição de Duna, uma edição para TV. E diga-se de passagem, e para nossa surpresa, lá vai o Dino costurar o filme. Então, com todas as coisas que ele cortou para que Duna fosse o Retorno de Jedi, que não foi, e olha que não tem nem Ewoks nesse filme, ele vai lá e modifica mais algumas coisas para dar uma dinâmica para a história. Galera, o camarada fez isso. Bom, uma vez que ele é dono da parada toda, né? Ele bancou o projeto, tá nas mãos dele, né? David Lynch não deixou barato e disse: eu não quero meu nome associado
a essa barbaridade. Barbaridade é por minha conta, tá, galera? O David Lynch talvez não tenha dito isso. Pode ser que tenha dito coisa pior. Não quero meu nome associado a isso. E aí, como era um ardil fácil de quando você queria lançar uma obra e o autor não queria ser creditado, pode-se ver nessa versão o nome de Alan Smith como diretor. Esse daí é um apelido, um pseudônimo, ou um cara do imaginário que foi criado para pessoas que não querem associação com uma obra desastrosa. Como o roteiro era de David Lynch, ficou então nesse crédito Judas Buff. O nome é de estudo, Judas Buff. Ele não aprovou, se sentiu traído, então é esses nomes que vocês vão ver no crédito inicial. Deixa eu compartilhar com vocês que eu tenho essa atrocidade, esse Duna, do final dos anos 80, onde aqui ainda está escrito versão estendida com 40 minutos de cenas inéditas. Então eu tenho essa barbaridade. Ele chega a ser ruim com relação ao original? Olha, se não fosse a questão de usar cenas que não foram aproveitadas porque a tesoura do Dino passou matando tudo, e usar para um bom entendimento, porque o filme original realmente ele é difícil de ter um entendimento devido a tanta sabotagem, você não consegue acompanhar direito a história. Aqui ele chegou à conclusão que deveria contar mais de forma bem redondinha, né, o filme, né, para um entendimento melhor para o público. Então colocou cenas de storyboard, parecem pôsteres que aparecem nas narrativas, mudou o filme. E pasmem, o mais curioso disso tudo é que a galera que desconhece o de 84 considera essa a versão definitiva de Duna. Alguns, quando descobriram que existia um filme anterior, detestaram o original e adoraram esse, porque nesse aqui é tudo bem explicadinho, tudo magic-click, galera, tudo magic-click. Tudo fácil. Dá pra... Se não tem a cena, tem um desenho aparecendo ali, tem uma narração ali, não sei o que e tal. A galera adorou esse Duna. Tá perto do livro? Não, porque isso aqui não chega perto do livro original. Também não chega perto do filme original. Ele é uma outra coisa, ele é um híbrido de tudo isso. Ele tá entre nenhuma coisa e nem a outra, ele é uma outra pegada. Ele é mais dinâmico, sim. Outros cortes, outras adições. A imagem é horrorosa desse filme. Não é um ponto, né? Não é uma questão porque foi feito pra TV da época. Não, a imagem é horrorosa mesmo. Mesmo pra TV da época é um filme horroroso. Tá, e assim decretou-se o final de Duna. Negativo! Não foi o final de Duna. Nos anos 2000 resolveu-se lançar uma nova encarnação de Duna. Que eu vou até mostrar pra vocês aqui, galera. Aqui eles deram destaque para o William Hurt, né? Tão conhecido. Essa minissérie é um tanto diferente do filme do David Lynch. Porque esse, por sua vez, tentou se aproximar ainda mais do livro. Usando os efeitos especiais da época. Que hoje, se vocês assistirem, vai estar datado os efeitos especiais. Mas é o que tinha para aquela época. E eu considero essa minissérie honesta. Muito honesta. Muito do visual do filme de 84 está presente. Lembra que eu disse que o que o David Lynch fez com visual e tudo mais acabaria sendo regra para qualquer produção de Duna? Portanto, o filme atual também bebe muito dessa fonte. Devemos agradecer a ele por ter tido essa visão. E não era a visão além do alcance. E, portanto, eu considero essa minissérie muito honesta. Lógico, tem alguns acréscimos? Tem. Mas ela é agradável, ela não é tão arrastada. Você entende melhor a mecânica de tudo. Cenas chaves que nem está presente naquela atrocidade chamada versão estendida estão presentes nessa minissérie. Situações sobre a política, a família Atreides, sobre os framing. É muito melhor desenvolvido, né, nessa minissérie. É agradável. Muito agradável de se assistir. Ainda assim, é o fim de Duna? Não, galera! Pois a produção continua a produzir os demais livros, ou condensando numa minissérie 2 livros, ou 1 livro e meio, e assim foi tentando-se. Não tem o final da saga literária. Mas, vou mostrar aqui para vocês também.
Aí tivemos o Império Corrino, digamos assim, que fosse um outro arco, né, dentro da saga de Duna. O Império Corrino, o Império Arrax. Então a gente consegue fazer uma imersão melhor sobre a situação sociopolítica de Duna. E o Império Harkonnen. Aqui, então, com mais essa etapa da obra, a gente tem uma compreensão melhor da família Atreides, a questão do Paul ser o tal do Muad'Dib. Vai além ainda disso, passamos a história dele e temos a história dos filhos dele, ou os filhos de Duna, né? Temos a situação dos filhos. E pra mim, tem um desfecho satisfatório, o final da minissérie. E muito prazeroso assistir isso, porque não fica aquela coisa arrastada, aquela coisa enfadonha. Com tudo isso que eu disse pra vocês, fica então o entendimento da complexidade que é levar Duna às telas grandes, a complexidade desses romances ou mega romances. Eu já fiz um vídeo aqui falando da minha impressão sobre o filme atual. Gostei muito. A sábia decisão em ser uma trilogia para poder melhorar o entendimento dessa mega saga. E eu espero que o arco vá até os filhos de Duna, até um pouco além, não sei. Tomara que consiga. Não fique só, não feche só no arco da situação em Duna e vá além disso. Ficaria uma dica. Se interessar por isso, aproveitar esse momento de Duna nas telas grandes e resolverem, né, exibir esse material. Eu reassisti recentemente, pra mim não tá datado. Datados são os efeitos especiais, mas é o que tinha na época. Essa aqui também usa e abusa então da computação gráfica. Atrapalha o espetáculo? Não, porque o espetáculo tá na narrativa, não tá nos efeitos especiais, tá no contar da história. Então, tá aí. Se você não lembra do filme de 84, agora sabe que tem então. Você que conheceu Duna através do 2021, saiba que existe um de 84, uma versão do final dos anos 90 que você deve correr disso aí. Foge desse negócio aí porque é porcaria, foge disso aí. Isso daí não é Duna, tá? É uma barbaridade. Foge disso. Se você é um cara que não quer ir atrás dos livros, porque, como eu disse, é uma leitura difícil, então tenta encontrar a minissérie. E tenho certeza que você vai ficar letrado em Duna, vai manjar pra caramba de Duna. Vai poder responder qualquer questão. Vai passar fácil nas provas da vida. Ok? Fui!